Olá, gente, tudo bem? Saudações jurídicas para vocês, eu sou o professor Felipe Minervino, bem-vindos ao canal. Se vocês têm interesse sobre assuntos relacionados ao direito, é um entusiasta como eu do mundo jurídico, OAB, concursos públicos, teoria do direito, casos polêmicos, etc. Se inscreve, bem-vindo ao nosso grupo, faz um contato comigo pelo Instagram, eu estou aqui para ajudar vocês no que for necessário. Hoje nós vamos falar de um dos casos mais tristes da história da Suprema Corte Americana, o caso Korematsu versus United States, que trata do confinamento em campos de concentração dentro do território norte-americano de descendentes de japoneses. Bom, nós vamos falar sobre perspectivas históricas, sobre o perfil não só do Fred Korematsu, como de outros dois descendentes de japoneses que sofreram situação semelhante. E ao final nós vamos comentar sobre o que a Suprema Corte entendeu através do voto divergente de dois juízes da Suprema Corte, como que a situação se encontra hoje e qual a relação com outro tema que a gente vive ainda muito pungente na nossa sociedade pós-ataque de 11 de setembro. Primeiramente, cumpre notar que esse tema, esse caso que trata de japoneses, é relacionável com outros dois, com o Dred Scott, tá? E com o Plessy versus Ferguson. Eu já tratei sobre esses vídeos, dá uma olhadinha, porque esses vídeos que tratam, esses dois últimos, sobre a cidadania de negros em território norte-americano, eles também são tão polêmicos quanto, e por vezes eles são relacionáveis como oportunidades que a Suprema Corte tem de fazer justiça. Vamos ao caso. O caso Fred Toyosaburo Korematsu versus United States, sob o número 323 US 214, foi julgado em 1944 pela Suprema Corte. Ele teve como peticionantes os advocates Wayne Collins, Charles Horsky e pelo Departamento de Justiça o Charles Farri. Esse caso ele está contextualizado na perspectiva histórica do pós-ataque a Pearl Harbor. Em 1941, os Estados Unidos sofrem o ataque surpresa em Pearl Harbor do Japão e dá-se início então ao chamado pânico de Pearl Harbor, o medo, né, de Pearl Harbor, do ataque do ataque que sofreu os Estados Unidos, que dá oficialmente entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Em resposta a esse ataque, o presidente Roosevelt edita um dos atos mais controversos de sua administração, até hoje questionado. E o que foi esse ato? Foi o ato de impor o confinamento em campos de concentração de descendentes de japoneses que estivessem em território americano. Essa medida foi muito criticada, mas também apoiada por grande parte da opinião pública e política de então. Isso em razão do já mencionado pânico de Pearl Harbor. Até o fim de 1942, grande número de descendentes de japoneses que viviam entre Seattle e San Diego foram confinados em 10 campos, desde o deserto da Califórnia até o Arkansas. Foram mais de 110 mil prisioneiros, a maioria nativos, nascidos nos Estados Unidos, que nunca haviam sido acusados ou julgados por quaisquer crimes. Como eram esses campos de concentração? Eram barracas de trap paper, ou em tradução livre, a manta asfáltica. Eram cercados por arame farpados e constantemente guardados por soldados armados. Esses oficiais militares, eles acusavam de espionagem e sabotagem esses descendentes de japoneses pelo simples fato de serem descendentes de japoneses, por terem sangue japonês. Como diz a frase conhecida do coronel DeWitt, a Jap is a Jap, numa maneira bem preconceituosa, querendo dizer e reproduzindo bem o clima de terror que imperava, um japonês é um japonês. E se ele está dentro do território americano, ele deve ser tratado como um inimigo. Poucos dias antes de editar a Ordem Executiva 9066, em fevereiro de 1942, ironicamente, o presidente Roosevelt profere um dos seus discursos mais brilhantes no Congresso norte-americano, em que ele defende as 4 liberdades:
a liberdade de pensamento, a liberdade de trabalho, a liberdade de expressão e a liberdade de não ter medo. Mas isso não impediu dele editar tal medida. Um dos confinados nesses campos de concentração foi o Fred Korematsu, que se nega a cumprir a ordem civil de exclusão número 34, que guarda grande relação relacionada com a ordem executiva 9066, sendo então preso e confinado. Korematsu impetra um habeas corpus na Suprema Corte Americana, que eu já adianto para vocês, vai ser negado, tá? Vamos falar um pouquinho, além do perfil do Korematsu, do Gordon Hirabayashi e do Minoru Yasui. O Gordon Hirabayashi, ele nasceu em Auburn em 1918, faleceu em 2012. Auburn é uma cidade rural perto de Seattle e o Gordon tinha familiares ligados ao grupo pacifista Quaker. Ele cursou a Universidade de Washington em Seattle em 1937 e quando o general DeWitt impôs o toque de recolher em 1942, ele morava no dormitório da YMCA, da ACM. Eu não sei se tem uma ACM na sua cidade. Ele era pacífico e ajudava a sua comunidade. Na noite de maio, 4 de maio de 1942, o Gordon não respeitou o toque de recolher por ir contra os seus conhecimentos jurídicos e valores religiosos. Quando a ordem de evacuação atinge Seattle, o Gordon, que estava ajudando famílias ligadas aos Quakers a guardarem bens em depósitos, a se organizarem, né, para serem destinadas aos campos de concentração, ele definitivamente se insurge contra as medidas do governo. E como ele faz isso? O Gordon Hirabayashi, ele vai ao escritório do FBI e fala com o agente Francis Manion, manifestando seu desacordo em cumprir tal medida por ser contrária aos seus princípios religiosos, que ele era muito apegado, mas também contrária à ordem, ao Bill of Rights, à tábua de direito, aos direitos fundamentais e à Constituição americana. Assim, o agente do FBI Manion dá ordem de prisão a Gordon por descumprir o toque de recolher e a ordem de evacuação. O Gordon, então, fica preso aguardando julgamento. Vamos falar agora sobre outro descendente de japonês, o Minoru Yasui. O Minoru Yasui sofreu da mesma forma que o Gordon e o Korematsu. O Minoru, ele não era tão pacifista como o Gordon, isso é notável, tá? Não era tão pacifista. Mas quem era o Minoru? O Minoru nasceu em 1916 no Oregon, ele faleceu em 1986, ele entrou na Universidade do Oregon em 33 e de 37 a 39, em um segundo período, ele cursou Direito. Ele se graduou em Direito e depois de graduado em Direito, ele não conseguiu emprego na área justamente por ter feições, fenotipo de japonês. E ele começou a trabalhar no consulado japonês em Chicago. Em razão disso, ele era listado pelo Departamento de Estado como um agente que trabalhava para o governo japonês dentro do território americano. Agora, interessante que o Minoru, ele se alistou nas Forças Armadas, tá? Ele se ofereceu para prestar serviço militar. E por mais de uma vez, mesmo que parimentado com o uniforme do exército, ele foi impedido de entrar no Forte Vancouver. Olha, vocês percebem bem o preconceito que estava atrelado ao fenotipo, às feições nipônicas que possuíam as pessoas então, né? Se você tinha fenotipo de japonês, você era constantemente e de forma explícita sofredor de preconceito. Agora vamos falar especificamente daquele que ficou mais famoso, o Fred Toyosaburo Korematsu. Ele nasceu em Oakland, Califórnia, em 1919, ele terminou o colegial em 1938. Ao contrário do Gordon e do Minoru, ele não se insurgiu contra as medidas do governo por razões de conhecimento jurídico ou religioso. Ele tentou escapar do confinamento de uma forma bem interessante. Ele mudou a sua identidade, ele chegou a fazer cirurgia plástica para dar uma atenuada nas suas feições, mas não teve jeito. Ele estava passeando um dia na rua, e no dia 30 de maio de 1942, quando foi abordado pela polícia, quando apresentou a documentação, a polícia suspeitou da falsidade dos seus documentos, que trazia aí uma identidade hispânico-havaiana.
E a polícia indagou sobre essa identidade, só que naquele momento a polícia percebeu que ele não falava espanhol. Levaram ele para a delegacia e na polícia ele foi reconhecido por uma moça que trabalhava lá. Agora, esses três casos, esses três personagens, né, eles dizem respeito a três casos muito semelhantes, tá? Em que descendentes de japoneses, pelos seus fenotipos, mesmo que nascidos nos Estados Unidos, sofreram o preconceito. Chegaram, inclusive, a apelar diretamente ao presidente Roosevelt, sendo completamente ignorados. Pensando então agora sobre a questão, a gente pode relacionar ao chamado nativismo, o nativismo, ou seja, eles eram nascidos nos Estados Unidos, eles eram norte-americanos. Diz respeito também à xenofobia, naquele momento do trauma de Pearl Harbor, e ao preconceito. Por isso que eu falo para vocês darem uma olhada no Plessy vs Ferguson e Dred Scott, no caso Dred Scott, que dizem respeito ao preconceito contra negros. Bom, se os Estados Unidos, pensem comigo, se os Estados Unidos estavam combatendo o regime nazista e as barbaridades do regime nazista, que compreendia também o encarceramento em campos de concentração de judeus, não é incongruente que ele faça isso no seu território? Como bem defendeu o presidente Roosevelt, que ficou muito famoso o seu discurso, o confinamento de descendentes de japoneses em seu território não vai contra as liberdades? Afinal, que liberdade é essa que defendia os Estados Unidos? Agora vamos falar sobre o que a Suprema Corte entendeu disso. É muito complexo o julgamento, eu vou de forma bem como um ícone reproduzir aqui o entendimento do juiz Black. O juiz Black, conhecido por defender as suas liberdades, é designado relator deste caso. Cabe notar que lá nos Estados Unidos é o presidente da Suprema Corte, é o Chief Justice, que escolhe o relator do caso. E o juiz Black disse o seguinte, ele fez um voto com base nas liberdades, dizendo: a exclusão de um grupo de cidadãos de suas casas, exceto em caso de emergência e perigo, não condiz com o sistema democrático americano. Mas, quando certas circunstâncias, como a Segunda Guerra Mundial, estão próximas das fronteiras e dada a agressão sofrida pelos Estados Unidos pelo Japão, tem-se uma justificativa para esse ato. Então vocês percebem que na linha do voto do juiz Black, a Suprema Corte foi uma escassa maioria, foi de 6-3, ela não concedeu a liberdade ao Korematsu, tá? Alicerçando aí, legitimando a decisão política do presidente Roosevelt. Agora, vamos falar de uma tradução livre, eu vou fazer uma tradução livre aqui, de um trecho, desse mesmo trecho do juiz Black. Olha a força, tá, do entendimento. Sob condições de guerra, em que nossas costas são ameaçadas por forças hostis, o poder de proteção deve ser proporcional ao perigo. Então era esse o entendimento do juiz Black, foi esse o entendimento que venceu na Suprema Corte a favor das medidas do governo de encarceramento. Gente, eram americanos, eram descendentes de japoneses, sim, que estavam em território americano, eles sofreram com essas medidas, até que em 1985, tá? 40 anos depois, o presidente Ronald Reagan sanciona uma lei que estabelece um ressarcimento pecuniário aos vivos e descendentes de japoneses que sofreram com esse confinamento nos campos de concentração. Mas é certo que o aspecto pecuniário não remedia todos os males que eles sofreram, né? Agora, vamos falar também do voto do juiz Jackson. Cabe a gente lembrar o voto que foi vencido do juiz Jackson. O juiz Jackson ficou para a história como um defensor das liberdades. Juiz Jackson, que foi escolhido pelo presidente Truman para presidir, para chefiar a acusação contra os nazistas no tribunal do Nuremberg. Jackson, olha que curioso, ele só cursou 1 ano do direito, mas ele era muito culto. E no voto do presidente Jackson, a gente percebe uma luta ferrenha pelas liberdades. E ele ficou muito conhecido como um verdadeiro
democrata, um verdadeiro garantidor das liberdades. Vamos então de forma conclusiva falar que em 1982, tá? Se em 85 o presidente Reagan, ele através de lei remediou de forma pecuniária, em 1982, uma comissão do Congresso americano avaliou a política de encarceramento como uma grave injustiça derivada de preconceito racial, histeria de guerra e fracasso de liderança política. Ainda, um tribunal distrital invalidou a condenação de Korematsu em 1984, mas a decisão da Suprema Corte permaneceu vigente até 2018. E há quem indagasse e ainda mencione, dentro dessa perspectiva, o panorama pós 11 de setembro. Só muda a etnia, né? Enquanto lá eram japoneses, agora, após 11 de setembro, são os muçulmanos que sofreram preconceito nos Estados Unidos, muitos nascidos nos Estados Unidos, mas que em virtude dos ataques às Torres Gêmeas em 2001, acabaram sendo fenotipicamente inculcados e culpados. Bom, por fim, o presidente Clinton, em 1998, condecorou o Fred Korematsu com a mais alta honraria civil dos Estados Unidos, a Medalha Presidencial da Liberdade. O Fred Korematsu faleceu em 2005 e o dia Fred Korematsu é celebrado na data do seu aniversário do estado da Califórnia e em outros 3 estados. Então, gente, esse caso, o caso Korematsu, ficou para a história como um dos casos mais marcantes, mais infelizes, mais tristes da Suprema Corte Americana, como uma verdadeira cicatriz à democracia e à justiça norte-americanas. Quem tiver interesse em se aprofundar sobre esse caso ou outros casos polêmicos, entre em contato comigo que eu mando um material para vocês. Eu tenho um livro, eu não tenho em PDF, mas eu tiro foto e eu mando para vocês. É o caso A People's History of the Supreme Court, do Peter Irons. É uma obra que eu acho magnífica, que ela reproduz com detalhes o que aconteceu. E eu busquei aqui, para não ficar muito longo, resumir. Gente, é isso. Saudações jurídicas e até a próxima.